Pedro Pessoa, que agora chega com um caso de importunação sexual dentro de um ônibus. É notícia exclusiva na tela da Record Belém. Já coloca o selo de exclusivo pra gente, porque o Pedro já está ao lado dessa vítima. Agora, Pedro, conta pra gente pra onde esta universitária, esta estudante seguia quando isso aconteceu, pra gente entender os detalhes dessa história. Vamos lá, minha amiga Amanda. Esse caso aconteceu durante a saída dessa jovem da universidade para casa. Ela veio, então, para a residência e nesse trajeto aconteceu esse crime. Na verdade, a gente vai falar agora com a mãe dela, porque a vítima está muito abalada, não consegue passar nenhuma informação acerca desse assunto. Vou trazer para quem nos acompanha o relato dessa vítima. Ela dentro do ônibus, sentada, e aí se aproximou um homem. Ela não levantou nenhuma suspeita, só que em determinado momento ele começou a se esfregar nela. Ela estava sentada e ele foi chegando cada vez mais perto e ficou com a parte íntima próximo a ela e ficou mexendo. Ela ficou muito nervosa com o que viu e em determinado momento, com o que sentiu também, né? E em determinado momento ele simplesmente fingiu, de acordo com a vítima, que teria caído em cima dela na virada do ônibus e acabou apalpando o seio dela. Ela ficou desesperada, levantou imediatamente, fez o registro desse suspeito e em seguida foi embora do local. Crime de importunação sexual. Ela desceu na primeira parada de ônibus que ela viu, porque ela estava extremamente nervosa com tudo isso. Eu tô do lado da mãe dela, que prefere não se identificar. A família já fez um boletim de ocorrência e agora eles esperam que esse homem seja localizado e responda por essa situação. Afinal, sua filha conseguiu fazer um registro, porque depois de tudo que aconteceu, ele fingiu que estava dormindo. E o pessoal dentro do ônibus não percebeu nada? Ela acredita que se alguém percebeu, ninguém teve coragem de fazer nada. Ficaram todos calados. E aí ela preferiu levantar do ônibus para ir embora, fez a filmagem e desceu na primeira parada chorando e veio andando, correndo para casa desesperada. Como foi o momento que ela chegou aqui e contou tudo isso para você? Ela chegou aqui soluçando de tanto chorar, o desespero que ela estava, porque ela nunca passou por isso. E pelo fato de as outras pessoas não terem feito nada, ela se sentiu muito sozinha, muito impotente. Porque além de ele estar se esfregando nela há alguns minutos e ela ter se arredado, apertado a pessoa que estava ao lado dela, na tentativa de pedir socorro ali, e a pessoa ao lado não fez nada, e depois ele se jogou literalmente para cima dela ao ponto de abrir a mão e apertar os seios dela com força. E ninguém fez nada diante da situação. E aí ela preferiu descer do ônibus, desesperada, porque é muito triste uma jovem passar por isso. A minha filha ela é universitária, formada em inglês, está se formando pesquisadora da UFPA, na batalha de concluir a faculdade dela e passar por isso dentro de um ônibus, de um coletivo, onde ela acha que é um local seguro, onde tem câmeras de segurança e eles não se importam. Eles não estão nem aí, hoje em dia eles não estão nem aí, eles fazem mesmo. E o mais incrível é que a minha filha, ela parece ter 16 anos. Ela tem um porte físico de uma jovem, então acredito que ele mexeu com ela nessa tentativa de mexer com jovem mesmo, pensando que ela tivesse 16, no máximo 17 anos. Bom, quem está nos assistindo está conseguindo ver pelo menos a roupa desse homem, ele que tem essas características que você acompanha nas imagens. Depois que ela veio para cá, você imediatamente repassou todas essas informações para a polícia, realizando o boletim de ocorrência. Ela mesma pediu para ir até a delegacia, por ela ter passado por isso, ter visto que as outras pessoas não tinham feito nada. Ela mesma pediu, mãe, eu registrei, eu vi a pessoa, filmei, vamos na delegacia. E eu, prontamente, vamos, filha, vamos na delegacia. Fomos, registramos o boletim de ocorrência, o delegado me disse que qualquer informação sobre este rapaz, ele vai buscar ele aonde for, porque o que ele fez foi muito perverso. Ele não só se esfregou nela, o que já é uma coisa horrível, ele apertou o seio dela. A intenção dele foi realmente apalpar e com força, que machucou ela ao ponto dela dizer que estava com dor. E assim mesmo ela teve a coragem de dizer, vamos denunciar.
E foi isso. Aí eu postei nas redes sociais, postei nos grupos, peço ajuda das pessoas para que divulguem, porque alguém vai reconhecer esse homem pelas roupas, pelo porte, pelo sinal de cabelo branco que ele tem acima da orelha. Alguém vai reconhecer, que entra em contato com o 90. Digam o número do boletim, o número do registro, que está junto também nas fotos, nas redes sociais, que assim facilita as diligências. E você, como mãe, claro, está aqui para dar o apoio, todo o suporte. Quando a sua filha chegou aqui muito assustada com tudo que aconteceu, você já conseguiu acalmá-la e foram direcionadas, então, para a delegacia. A ideia de disponibilizar tudo isso na rede social para chegar de forma mais célere até esse cara foi de vocês. Você espera que a população ajude também a reconhecê-lo, né? Sim, eu desejo muito que quem quer que conviva com esse homem, ou vizinhos, ou o que for, denunciem. Porque assim como ele fez com a minha filha e com a liberdade que ele teve para fazer dentro de um coletivo, provavelmente ele já está acostumado. E a gente entra naquela questão da impunidade. Se ele não sofreu nenhum tipo de punição até o momento, ele vai continuar fazendo com outras jovens. E nem todas as jovens têm o apoio, base familiar que a minha filha tem. Então, muitas jovens passam por situações como essa, não tem para onde recorrer, não tem com quem conversar, não sabem como agir. A minha filha teve a perspicácia de filmar, porque ela é muito bem orientada dentro de casa. Ela chegou muito abalada, mas depois que ela encontrou o seio familiar, ela se acalmou, pediu para que a gente registrasse o boletim de ocorrência, porque ela sabe que esse era o caminho correto. Então eu peço ajuda da população, que pelo amor de Deus não tenham medo. Liguem para 190, denunciem, pode ser sua filha, pode ser sua criança, porque a minha filha tem porte físico de adolescente, então um homem desse, ele não tem o menor pudor, ele mexe, ele é capaz de mexer com qualquer criança. Pois é, e olha, Amanda, quem enfrenta um coletivo lotado todos os dias sabe do que a gente está falando aqui. Isso, infelizmente, não é novidade e essas pessoas encontram facilidade em cometer esse tipo de crime, no caso, importunação sexual. Quando isso aconteceu, sua filha entrou em estado de choque. Ela ficou paralisada ali com aquele homem próximo dela. Ela ficou em estado de choque. Ela só teve a ideia de descer do ônibus. Após ele apertar o seio dela, ela só teve a ideia de descer do ônibus. Ela levantou com o celular no vídeo apenas para gravar e desceu correndo. Ela não sabe nem dizer qual parada que ela desceu. Ela só sabia correr. Ela chegou na minha casa em prantos. Então, a cena que eu vi da minha filha desesperada, querendo me abraçar, eu não desejo para mãe nenhuma. Porque naquele momento que ela me falou que o homem tinha feito isso com ela, além de passar uma série de coisas na cabeça da gente, a gente sabe que se fosse num outro local, um homem desse não hesitaria em agarrar e violentar. Então, até mesmo para evitar que esse tipo de situação aconteça com outras jovens, eu peço que denunciem, porque o estado de choque que a minha filha chegou e o jeito que ela está hoje, que ela não consegue nem falar, ela pediu: mãe, eu não quero falar, eu não consigo falar, eu só vou chorar. Por quê? Porque isso marcou na mente dela, isso marcou a vida dela. Amanda, a gente não sabe a reação de cada pessoa. Cada um tem uma atitude depois que casos como esse acontecem. Na situação dessa jovem, então, ela não conseguiu ter uma reação mais contundente para evitar que esse homem fizesse isso logo de imediato. Ela simplesmente, depois que ele fingiu, de acordo com a vítima, que estava caindo em cima dela na curva do ônibus e apalpar o seio dela, ela levantou, foi embora e ele fingiu que estava dormindo. Mas em situações como essa, é importante chamar a atenção das pessoas que estão ao redor, ter coragem para isso, avisar os homens, as pessoas que estão por ali, os passageiros, para que quem cometeu isso consiga ser responsabilizado de imediato, ser levado para a delegacia ou algo do tipo. As pessoas que trabalham dentro do coletivo também precisam ser informadas. Mas, claro, como a gente já disse aqui, cada um tem uma reação. E essa jovem de apenas 20 anos, ela ficou paralisada, em estado de choque. Foi uma situação muito complicada que só sabe quem vive. Repito aqui, ônibus lotado, coletivo cheio de gente. Então, vários homens se aproveitam, ficam se esfregando em mulheres. E foi mais um caso. O boletim de ocorrência foi feito, o delegado falou o quê para a senhora? Que era melhor que eu tentasse divulgar nos grupos, tapando o olho dele, para que a gente tentasse encontrar pelo menos pistas, porque o delegado já avisou que vai atrás dele aonde for. Então, a gente está tentando pistas para evitar que isso mais adiante aconteça. Qual o ônibus que ela estava? O FPA Cidade Nova 6.
Ela estava saindo da universidade, então? Sim, ela estava voltando da universidade. É um polo da universidade que tem na Cidade Nova. Como ela é pesquisadora da UFPA, às vezes ela está no Guamá, às vezes ela está para a Cidade Nova. Então, justamente ontem ela estava na Cidade Nova. Algo do tipo nunca tinha acontecido com ela? Nunca tinha acontecido, nunca tinha acontecido. A minha filha entrou na UFPA aos 16 anos e essa é a primeira vez que isso está acontecendo. Ela está concluindo o curso dela e é a primeira vez que isso acontece. Ele, então, depois que supostamente caiu em cima dela, ele não pediu desculpa, somente levantou e continuou ali próximo, com o olho fechado? Ela disse que quando ela olhou assim para ele assustada, ele fez cara de raiva para ela, como quem pretende intimidar. E depois dele ter olhado para ela com cara de raiva, foi que ele se afastou, como se fosse para a cadeira da frente. Aí foi onde ela só teve a reação de querer descer do ônibus e ela já fez a filmagem. Ela disse quanto tempo toda essa tortura durou? Não, ela não sabe precisar o tempo. Ela disse que foi tudo muito rápido, ela não sabe dizer onde ele subiu. Ela só sabe que ele começou a incomodar ela se esfregando. Que ela tentou pedir ajuda pro rapaz do lado, mas que, apesar dela ter empurrado o rapaz várias vezes, o que chama muita atenção... Eu faço até um apelo para os pais de família, para os filhos, para os maridos. Vocês que são homens, vocês têm o dever de vigiar dentro do ônibus. Vocês que têm mãe, que têm irmã, que têm filhos, vocês têm o dever de vigiar, porque nós somos mulheres, nós somos vulneráveis a uma classe que é machista, que ainda se sente no direito de tocar numa mulher sem permissão, de tocar numa menina. Então, por favor, vocês que pegam ônibus, se sintam obrigados a observar a filha dos outros, porque podia ser a filha de vocês. Toda hora que alguém vem no meu PV e fala, se fosse minha filha eu ia matar, se fosse minha filha eu ia fazer, ia acontecer. Mas só sabe quem passa. Nós não temos a intenção de sujar as próprias mãos tentando fazer justiça, que seria uma justiça injusta. A gente está aqui apelando a Record, apelando aos meios de televisão, apelando a vocês, incomodando até vocês, mas pedindo que, por favor, divulguem, compartilhem, se coloquem no meu lugar de mãe. Eu não tenho como fazer nada, mas vocês podem. Eu só posso compartilhar e pedir ajuda de vocês. E pedir que, por favor, vocês, homens, sejam vigias de outras meninas dentro do ônibus. Observem, quando uma mulher tá cutucando vocês, ela tá pedindo ajuda, ela tá implorando, ela tá pedindo socorro. Ela não vai sentar do teu lado e ficar te cutucando com o cotovelo, como a minha filha falou, que ela ficou se arredando e pedindo, cutucando com o cotovelo no rapaz, e o rapaz nem olhou. Que estava do lado dela. Que estava do lado dela. Então, quando uma menina, uma mulher cutuca vocês com o cotovelo, ela tá querendo falar algo. Vocês, por favor, se coloquem no lugar da mãe, do pai dessas jovens e ajudem. Não é à toa que uma mulher cutuca um homem, bate com o cotovelo numa pessoa porque ela tá pedindo ajuda. Até agora, nenhuma pista chegou na sua rede social, no seu WhatsApp? Até agora, como a gente começou a divulgar hoje, isso aconteceu ontem, final da tarde, 5 horas da tarde, na verdade, ainda era dia. Até agora, nós não temos pistas nenhuma. Mas a gente pede, a gente crê que a população vai se colocar no nosso lugar e compartilhar e divulgar informação. Porque acredito que pelo horário, talvez esse rapaz estivesse voltando de um trabalho, de um local, mas alguém vai reconhecer ele pelas roupas, pelo boné, pelo porte físico. Então, eu peço que, por favor, compartilhem e entrem em contato com o 190, divulgando o número do registro do boletim de ocorrência, ou com o contato que está lá na postagem, para que passem informações. Amanda, com você. Pedro, depois a gente volta a conversar com essa mãe. E é bom a gente deixar claro também, ô Pedro, essa cena desse homem aí tentando encostar, se esfregar na menina, isso acontece com muito mais frequência do que você aí em casa imagina, né? Só a gente lembrar, quando a gente pegava ônibus, como tem. E a pessoa, o agressor, né, o suspeito, quando ele quer se aproximar da vítima, ele se prevalece do fato do veículo estar superlotado e utiliza dessa condição para ficar ali, né, se aproveitando desta menina. E é bom deixar claro o que configura a importunação sexual. Qualquer ato, qualquer passada de mão, toque, abraço, beijo,
que você não consciente, que você não permita, isso já configura crime. Isso é importunação sexual. Denuncie, parabenizando esta menina que mesmo diante de tanta fragilidade, ali do medo que esse homem poderia fazer, e se ela desce do ônibus como aconteceu, e ele desce em seguida? Isso poderia ter acontecido, mas ela imediatamente, ali em pânico, depois dele colocar as mãos no seio dela, ela desce do veículo. E a gente quer parabenizar essa menina pela iniciativa de chegar em casa, contar com a mãe também que apoia esta universitária, para que outras meninas não passem por uma situação criminosa como essa, como uma situação constrangedora pelo fato de você ser mulher. Não silencie diante de uma situação como essa. Chame a atenção. E parabenizo também essa mãe que vem a público denunciar e trazer a imagem deste homem. Porque vai ser questão de tempo, depois a gente mostrar agora, na tela do Cidade Alerta, vai ser questão de tempo até esse homem ser identificado. Eu tenho certeza que você que está assistindo Cidade Alerta compartilha essa imagem. E a polícia já está atrás deste homem.